São Paulo, Brasil, 2002. Dentro de uma mansão, em um bairro nobre na zona sul de São Paulo, a polícia encontra uma cena que rasga o tecido da perfeição. 2 corpos. Um crime que chocaria uma nação. Não foi um assalto. Não foi um estranho. A ameaça não veio de fora, mas de dentro do círculo mais íntimo. Vizinhas descreviam uma família modelo. Filhos brilhantes, um futuro dourado. O que as investigações revelariam forçaria o país a confrontar uma questão perturbadora. Ela nasceu no auge dos anos 80, criada em um universo de concreto e vidro, onde sucesso era medido em bens e status. Um mundo de coberturas no Morumbi e carros importados, cada objeto uma promessa de felicidade comprável. Essa paisagem de abundância material era um palco, e ela a estrela em ascensão. Em casa nunca faltou nada. Pelo menos, nada que pudesse ser visto. O que havia ali era pior que a ausência. Uma pressão silenciosa, invisível, constante. Desde cedo, ela aprendeu a representar um papel, a vestir a máscara da filha perfeita. Sorriso calculado. Gestos medidos, expectativas cumpridas. Na escola e na faculdade, era citada como inteligente, determinada, ambiciosa. Não era uma observadora distante. Ela dominava os rituais sociais com precisão. Seu olhar não era vazio, mas calculista. Estudando as pessoas, suas fraquezas, suas vaidades. Ela era popular, carismática, cheia de amigos. E talvez essa fosse a armadilha. A persona era tão bem construída que ela não escondeu quem era. Apenas mostrou o que os outros queriam ver. O relacionamento com Daniel Cravinhos começou como um segredo, não daqueles inocentes, mas do tipo que cresce no escuro. Ele vinha de um mundo diferente, quase incompatível com o dela. E talvez por isso tenha sido tão atraente. Daniel não entrou na vida dela como um amor. Entrou como fuga, uma oportunidade, um atalho para escapar do cenário cuidadosamente controlado onde ela vivia. A relação evoluiu rápido demais para ser chamada de paixão. O que nasceu entre eles não foi amor. Foi uma aliança, um pacto silencioso para desafiar tudo e todos. Viver fora das regras, custe o que custar. Eles não compartilhavam sonhos, compartilhavam fuga, não planejavam um amanhã, planejavam uma saída definitiva. A partir daí, o sentimento deixou de ser emoção, tornou-se cálculo. A paixão virou estratégia. O não dos pais não foi ouvido como limite. Soou como afronta, como um obstáculo que precisava ser removido. E quando a possibilidade de eliminar esse obstáculo surgiu, não pareceu monstruosa. Pareceu lógica. Porque quando alguém se convence de que merece tudo, qualquer pessoa que esteja no caminho deixa de ser família e passa a ser alvo. A noite do crime não nasceu do improviso. Foi construída. Fria, calculada, meticulosa. Não houve explosão de fúria, nem paixão descontrolada. Houve método. Chaves copiadas, luvas para não deixar rastros, e combinações ensaiadas de álibis. Eles não entraram naquela casa como invasores. Entraram como sombras. Conheciam cada ruído do piso, cada porta que rangia, cada respiração que dormia ali. O primeiro golpe não foi apenas violência, foi a ruptura definitiva com qualquer vestígio de moral. A partir dali, não havia retorno. Não houve caos. Houve método. Primeiro controlar, depois matar. Por fim simular. Sem hesitação. Sem volta. Do lado de fora, parecia um assalto que tinha dado errado. Mas a verdade era outra. Nada ali foi impulso. Foi intenção. Pura e premeditada. A primeira impressão enganou. A cena gritava, assalto. Mas os detalhes sussurravam outra coisa. Nada havia sido realmente levado. Nada estava ali por acaso.
O cenário tinha sido construído, manipulado, coreografado. Não se tratava de roubo, era encobrimento. A violência aconteceu de dentro e não de fora. O que desmontou a farsa não foi uma testemunha. Foi a lógica. A cena do crime era perfeita demais para ser real. O roteiro, ensaiado demais para ser espontâneo. Havia precisão onde deveria haver caos, controle onde existiria desespero. Os investigadores perceberam rápido. Aquela história não respirava verdade. Nas entrelinhas, algo gritava. A frieza nos depoimentos. A repetição de frases combinadas. A preocupação obsessiva com pequenos detalhes enquanto ignoravam o essencial. A morte brutal de 2 pais. Nenhum traço de choque genuíno. Nenhum rastro de culpa. Eles falavam bem. Articulados. Racionais. Quase convincentes. Mas havia um problema. Estavam emocionalmente vazios. Não havia luto. Não havia humanidade. A polícia entendeu antes mesmo da confissão, eles não choravam pelas vítimas. Eles choravam pelo risco de perder a própria liberdade. Todas as lágrimas eram por si mesmos. O julgamento não foi apenas um processo judicial, foi um espetáculo nacional. O Brasil acompanhou hipnotizado a transformação de uma história impossível em realidade brutal. De um lado, a imagem da menina de olhos claros e futuro promissor. Do outro, a acusação. Parricídio, frio, premeditado, sem arrependimento. Na sala do tribunal, não havia espaço para a inocência. Havia confronto. Pais enterrados, motivações mesquinhas. Um plano que jamais deveria ter existido. Nas galerias, o público queria respostas. Nas ruas, o país pedia justiça. Quando a sentença saiu, acabou a encenação. Nenhum discurso sustentou o papel de vítima. Nenhuma lágrima pareceu verdadeira. Todos foram condenados. Ali terminou a história de privilégio. A cobertura virou cela. O conforto virou ferro e concreto. E a liberdade virou prisão. A história que muitos acreditavam ter sido enterrada atrás das grades voltou à superfície. Não como lembrança, mas como nova polêmica. Após 21 anos de prisão, depois de progredir de regime, do fechado ao semiaberto, do semiaberto ao aberto, Suzanne von Richthofen deixou a prisão em 2023. Aos 41 anos, caminhou para fora da prisão sozinha, sem algemas, sem vigilância, apenas livre. Suzanne está viva e reconstruiu a vida em liberdade. E os pais? Continuam no túmulo que ela ajudou a cavar. E a conta? Fechou? Você acha que a justiça foi feita? Ou foi mais uma falha do sistema? Deixe sua opinião nos comentários. E os irmãos Cravinhos? Condenados pelo mesmo crime, eles já cumpriam pena em regimes mais brandos há alguns anos. Daniel, o ex-namorado de Suzanne e coautor do assassinato, deixou a prisão antes dela. Assim como seu irmão, Christian Cravinhos, que também participou diretamente do crime e foi condenado como cúmplice. Após a soltura, ambos escolheram o silêncio e o anonimato. Poucas entrevistas, ativos nas redes sociais, mas sem interesse em revisitar o passado. Este foi Inside the Quiet Apartment, Anatomia da Ambição. No próximo episódio, chamaram ele de assassino, de monstro, de lenda. Mas ele só aceitava um título: executor. Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador. O homem que transformou ódio em método e vingança em propósito. A violência não nasce, ela é ensinada. E quando um homem aprende demais com ela, ele nunca mais volta. Ele não nasceu criminoso. Ele foi fabricado pela violência, criado no caos, alimentado pelo ódio. E quando foi solto no mundo, devolveu tudo o que recebeu. Mais de 100 execuções. Nenhum arrependimento. Nenhum prisioneiro, nenhum perdão.
Esta não é apenas uma história de crime, é um mergulho na mente de um homem que conheceu o inferno e decidiu morar nele. E lembre-se, o perigo nem sempre é o estranho na escuridão. Às vezes, é o sorriso no jantar de domingo, a ambição que não conhece limites. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, comente e inscreva-se no canal. Continue conosco Inside the Quiet Apartment enquanto exploramos as fronteiras da mente, onde a razão encontra o abismo.